Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 17 a 21, diz assim a palavra de Deus: Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Deus nos abençoe com a compreensão da sua palavra. Podeis assentar, irmãos. O capítulo 12 da Epístola de Paulo aos Romanos inicia a seção prática da Epístola. Até o capítulo 11, nós temos uma primeira parte doutrinária. A partir do capítulo 12, uma parte de aplicação, muito no campo da ética, dos relacionamentos, da vida cristã. Então nós vemos que no versículo 1, por exemplo, ele inicia o capítulo dizendo que nós devemos dedicar a nossa vida a Deus, dedicar por completo, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Envolve o corpo, mas também envolve a mente. Tem traduções que dizem assim: entreguem-se por inteiro. Esse é o sentido. Então, a vida cristã começa com a dedicação das nossas vidas por completo ao Senhor. No versículo 3, nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo que a cada um de nós foi dada uma medida de graça, e que nós devemos, em função do nosso relacionamento com Deus e da graça que foi distribuída a cada um conforme a vontade de Deus, nós devemos ter um pensamento sobre nós mesmos de forma conveniente, de forma adequada, de forma moderada. Não pense de si além do que convém. Nós podemos entender por inferência que ele está dizendo também: não pense de si menos do que convém. Tenha uma visão sobre si mesma que seja moderada. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E a partir do versículo 9, depois dessas duas considerações principais, depois de dedicar sua vida a Deus e de pensar sobre si de maneira moderada, você deve amar. É isso que o apóstolo Paulo diz: amar com sinceridade, amar o próximo. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-se ao bem. Inclusive, nesta carta é interessante que o apóstolo Paulo diz que o amor é um dever, mas além de um dever, é uma dívida. Veja o capítulo 13, versículo 8, que diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido toda a lei. Isso lembra o fato de que Jesus disse, irmão Aurelino, que o segundo mandamento era igual ao primeiro. Porque é possível que com a prática do segundo, que é igual ao primeiro, você cumpra toda a lei. Tal é a importância do mandamento do amor, e tal é a realidade do amor a Deus e do amor ao próximo ser assim inseparável. Nós não podemos amar a Deus que não vemos, diz o apóstolo João, se nós não amamos o nosso irmão que está diante de nós. Devemos amar a Deus e amar ao próximo. A partir do versículo 9, então, o apóstolo Paulo vai nos falar sobre esse dever, sobre essa dívida, sobre esta responsabilidade que os cristãos têm de amarem-se uns aos outros. O que prevalece nos versículos 9 a 16
é a prática do amor voltada para os relacionamentos internos da igreja, o relacionamento com os de dentro. A partir do versículo 17, que é o texto que nós lemos, a ênfase recai sobre os de fora. Claro que não há uma exclusão mútua aqui, nós devemos amar uns aos outros na igreja e amar aos que estão também fora do relacionamento no âmbito eclesiástico, mas por uma questão didática, os versículos 17 e diante começam a enfatizar que esse amor deve extrapolar os relacionamentos fraternos com os domésticos da fé. É isso que diz os versículos que nós lemos. Como é que nós devemos fazer isso? Primeiro, positivamente. É o que ele vem dizendo, com humildade e com sinceridade, honrando e servindo ao próximo. Ele vai dizer que nós devemos honrar os outros e devemos servir os outros, tendo uma visão ajustada à visão de Deus sobre si mesmo. A pessoa deve então, como cristã, honrar e servir o próximo. Isso positivamente. Negativamente, ele estabelece algumas proibições, dentre elas, diz que devemos evitar o orgulho e que nós devemos evitar a vingança. É uma proibição. Não retaliar, não se vingar, não odiar. É sobre esse ponto que nós queremos convidar os irmãos a refletir nesta manhã. Porque quando nós pensamos numa cultura de paz, nós estamos pensando numa cultura de não violência. Isso recai exatamente sobre esta proibição que o apóstolo Paulo dá com relação à vingança, à retaliação. O versículo 18 diz: se possível, quanto depender de vós, tende paz. Essa expressão traduzida aqui na revista atualizada por tende paz, em outras traduções, o verbo significa viver em paz, promover a paz, construir a paz. Então, aqui, o mandamento, de forma direta, está dizendo: promova a paz, construa a paz, tende paz, e isso com todos os homens, sem que você estabeleça um limite. Os limites, é claro, vão ser identificados, mas você vai buscar a promoção da paz com todos os homens. É por isso que nós relacionamos isso com o que vem sendo chamado, desde a década de 80, de cultura de paz. E entendemos que a mensagem bíblica, a mensagem de Deus para a sua igreja, inclui a urgência de nós testemunharmos no mundo exatamente através da promoção de uma cultura de paz. Essa expressão surgiu, como eu disse, na década de 80, mas ela foi, digamos assim, formalizada pela Organização das Nações Unidas a partir de um documento em 1999. A ONU define cultura de paz como uma cultura de não violência. E esses documentos, pelo menos até onde eu pude compreender, eles estão baseados em dois princípios que eu considero, pastor Igor, extremamente bíblicos. Embora tenha sido apresentado oficialmente através de uma organização tão importante, sem necessariamente citar a palavra de Deus. Olha só, meus irmãos, quais são os princípios. Primeiro, o primeiro princípio é a dignidade da pessoa humana. A dignidade do ser humano. E isso nós vemos na palavra de Deus de capa a capa. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus e simplesmente foi alvo do amor de Deus a ponto dele entregar o seu único filho. E o Espírito Santo habita junto conosco, em união com o nosso espírito. Dignidade do ser humano, da pessoa humana. E um outro princípio é a busca coletiva do bem comum, que o ser humano se organize em sociedade para buscar a paz. E isso faz todo sentido para uma organização como a ONU. Agora, contraditoriamente, o que nós observamos é que, enquanto há esse esforço institucional, político,
o mundo vem aumentando a escalada de violência. Até 2021, nós tínhamos pelo menos 20 conflitos armados no âmbito internacional, até 2021. E depois, é claro, nós passamos a conviver, e até hoje pagamos caro, pela guerra, que já passa de um ano, entre a Rússia e a Ucrânia. Isso falando apenas de conflitos internacionais, sem falar dos conflitos internos às nações. Como aqui no Brasil, por exemplo, nós encontramos a guerra do tráfico de drogas. E em outros países, guerras étnicas, como na África, no continente africano, tantos países que estão se destruindo em função das diferenças étnicas. Jonathan Edwards, que foi um pastor, teólogo, mas também um dos mais importantes pensadores dos Estados Unidos da América, ele disse o seguinte: a paz e a tranquilidade são coisas tão importantes para a felicidade humana quanto a saúde e a riqueza. Essa foi a constatação que Edwards chegou. Ele disse que a paz era essencial. Eu fiquei pensando nessas palavras dele, pensando que muitas vezes nós temos saúde e não temos paz. Muitas vezes nós temos riqueza e não temos paz. Inclusive, essas nações, por exemplo, que nós citamos, são nações extremamente ricas. E no âmbito social também nós vemos pessoas que têm toda a condição para viver em paz, todos os recursos de educação, de infraestrutura, e não conseguem viver em paz. Haja vista, por exemplo, as crises de sucessão no mundo empresarial. O quanto é necessária a mediação de conflitos internos nas famílias que se refletem no âmbito empresarial. Essa reflexão sobre cultura de paz me levou, meus irmãos, a pensar na cultura do reino de Deus. A cultura do reino de Deus é uma cultura de paz. Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. O reino de Deus é o reino onde a vontade de Deus é feita. E nós devemos orar, segundo o Senhor Jesus Cristo, pedindo a Deus que a vontade dele seja feita na terra, assim como é feita no céu. E aqui eu parei para imaginar, e convido você para imaginar, se pelo menos por um dia apenas, 24 horas, lá na Bahia a gente fala assim, 24 horas de relógio, 24 horas de relógio, o mundo inteiro vivesse integralmente a cultura do reino de Deus. Se essa oração fosse respondida, e que todos buscassem, é claro, a vontade de Deus na terra, assim como ela é feita, como ela é obedecida no céu. Eu fiquei imaginando, como é que seria o dia seguinte, Eliane? Como é que seria o dia seguinte? Eu fico pensando como é que seria para Rússia e Ucrânia o dia seguinte àquele dia em que esses países viveriam ou vivessem integralmente a cultura do reino de Deus, obedecendo à vontade de Deus. Eu fiquei imaginando na nossa família. Como é que seria o dia seguinte? Meus irmãos, eu comecei a imaginar que o efeito seria não um efeito eterno, porque haveria uma interrupção, mas o efeito seria prolongado. Haveria perdão, haveria reconciliação, haveria amor, haveria frutos de paz, haveria saúde mental, haveria alegria. Se por um dia apenas o mundo fosse impactado pela cultura do reino de Deus. Mas, meus irmãos, nós não temos opção. Eu sei que tem se tornado comum eu dizer isso, que nós não temos opção, mas é porque nós não somos desse mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Jesus orou, David, dizendo: eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E o poder do Espírito Santo e da palavra de Deus, que opera em nós e que nos santifica, nos separa desse mundo. Isso aqui é santificação. Nós não temos opção. Nós devemos viver a cultura do reino de Deus. Nós não podemos deixar para fazer a vontade de Deus, Maide, depois da morte, no céu. Quando eu chegar no céu, eu vou fazer a vontade de Deus. Porque Jesus disse, Marcelo, a oração tem que ser que seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. É por isso, meus irmãos, que é urgente para a igreja
que é capaz de viver em paz, não por si mesma, mas porque Cristo é a nossa paz, é o que nós estamos estudando. Porque Cristo é a nossa paz, nós podemos testemunhar da paz no mundo violento. É possível, não humanamente, mas pelo poder de Deus. E para isso, nós podemos encontrar, nesse texto que nós lemos, algumas verdades que devem nos levar a pensar sobre esta ação de construção da paz, de vivência da paz, de promoção da paz. Primeiro, esforçar-se para fazer o bem a todos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Vejam que antes de falar de paz, no versículo 18, que é condicional, a paz social aqui é condicional à verdade. Por exemplo, em nenhum lugar da palavra de Deus nós encontramos um mandamento que diz que a gente deve amar a despeito da verdade. A gente deve viver em paz com todos a despeito da verdade. A gente deve buscar a verdade em amor, mas haverá limites, porque tem pessoas que não estão abertas para receberem esse amor de Deus e a viverem em paz. Mas vejam, antes dessa discussão começar, tem um ponto antes, se diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos para fazer o bem a todos. Aqui não diz esforçai-vos para fazer o bem no que depender de vocês. Não, é esforçai-vos para fazer o bem a todos. É incondicional, é irrestrito, não tem vírgula, não tem uma opção. Nós devemos buscar o bem a todos. Agora, a paz no que depender de vós. Então, nós precisamos preparar o caminho da paz. Nós precisamos nos esforçar primeiro para construir relacionamentos onde a paz se torne possível. Vamos pensar num episódio ou numa história bíblica que nos mostra isso. A história de José e seus irmãos. Nós conhecemos muito bem essa história. Gênesis capítulo 37. Os irmãos de José odiavam-no e simplesmente decidiram que ele deveria ser exterminado. Numa linguagem lamentável, que tem se tornado comum nos nossos dias, o CPF dele deveria ser cancelado. E José sofreu esse ódio, inclusive atentado contra a sua própria vida. E nós vamos chegando lá no capítulo 44, 45, quando ele tem a chance de se vingar. E nós vemos o quanto ele está amargurado, o quanto ele sofreu com toda aquela perseguição. Mas foi naquele momento em que ele confiou em Deus e, em vez de se vingar, de promover uma retaliação, ele buscou a reconciliação com seus irmãos. Nós vemos que mesmo depois de Jacó ter morrido, os irmãos ainda temiam que ele... Porque tem isso, né? Em muitas famílias a gente vê essa história. Há uma paz assim, negociada, enquanto os pais, por exemplo, estão vivos. Depois que os pais falecem, parece que há uma licença. E os irmãos temiam. E José disse: olha, fiquem na paz. O que vocês fizeram na intenção de gerar o mal para mim, Deus transformou em bem. Confiança em Deus. E em todo esse tempo, o que é que José fez? Por isso que essa história é importante para nós aqui. O que é que José fez com eles? O bem. O bem, meus irmãos. E era exatamente a fome que tinha levado a família à migração, à busca por alimento. E José alimentou. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não se vingue, promova a justiça, se esforce para fazer o bem, seja coerente com os seus valores, independente de uma reciprocidade ou não. Ele fez o bem, ele alimentou os seus irmãos, mesmo sabendo de tudo que ele havia sofrido. Nós precisamos, como igreja, nos esforçar para fazer o bem, isso literalmente. Nós temos como igreja uma responsabilidade social. Não devemos confundir o papel da igreja com o papel do Estado,
o princípio da separação entre igreja e Estado precisa, eu creio que mais urgentemente ainda, ser preservado, mas nós temos uma responsabilidade. A responsabilidade de combater, por exemplo, a miséria. Porque nós sabemos que a violência é fruto da maldade. Vence o mal com o bem. É o mal que gera a violência. Mas no âmbito social, e Deus criou o ser humano como um ser social, não é bom que o homem esteja só, o homem só não é bom, Ele criou o ser humano como um ser social. No âmbito social, nós sabemos que a miséria, por exemplo, torna a pessoa vulnerável à violência. Os irmãos não imaginam, por exemplo, o efeito, e nós, ministros, temos essa oportunidade de, do outro lado aqui desta cena, do culto, termos acesso às casas das pessoas. Os irmãos não imaginam o efeito que uma cesta básica gera e como nós recebemos, em nome da igreja, a gratidão. O marido desempregado, os filhos com fome, a esposa sem poder fazer o alimento do dia. E chega a cesta básica, Kleber. E chega ali. E é claro, nós não vamos justificar a violência, mas a gente sabe que o contexto de miséria torna a pessoa mais suscetível, mais vulnerável. Por isso mesmo que a lei, quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vamos ler Deuteronômio, por exemplo, estabelecendo que o culto deveria ser contínuo ao Senhor, o fogo não deveria se apagar em cima do altar, mas nós vemos que entre os dízimos que eram apresentados aos sacerdotes, aos levitas, não se poderia esquecer dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, daqueles que passavam necessidade. Prática da justiça de Deus. E também a preservação da sociedade de Israel, da ordem pública. Por isso nós devemos fazer o bem, literalmente. Porque a exposição, meus irmãos, à miséria gera muitos danos na alma. Eu me lembrei de uma experiência que tive na Cristolândia, em Salvador. A Cristolândia é um projeto missionário dos batistas, liderado pela Junta de Missões Nacionais, para atuar em Cracolândias, transformar Cracolândias em Cristolândias. E na Cristolândia de Salvador, que é uma parceria da Junta de Missões Nacionais com a Convenção Batista Baiana e com a Igreja Batista 2 de Julho, uma das igrejas mais tradicionais do estado. Atrás daquela igreja, que está numa posição privilegiadíssima, a mais bela do Brasil, né? A visão da Baía de Todos os Santos. Eu tenho essa licença, como baiano. O fundo da igreja precisa fechar a cortina, porque você está para a Baía de Todos os Santos, quando você está acompanhando o culto. Mas só que atrás da igreja, embaixo, no morro, tem uma Cracolândia. E o projeto foi implantado ali, exatamente por isso, no prédio da igreja. O missionário que tinha vindo do Ceará, nesse dia que eu passei lá com uma equipe da igreja, ele havia sido usuário de drogas e estava liderando a equipe. E ele contou que no dia do seu aniversário, ele recebeu 2 bolos de aniversário, um da igreja e outro do projeto. Então aquilo foi muito significativo para ele, porque ele, quando criança, sonhava ter um dia em que fosse possível comemorar o aniversário com um bolo. Naquele dia ele tinha 2 bolos. Aí ele comemorou o aniversário com um bolo e desceu com outro para a Cracolândia. E lá ele já estava evangelizando um jovem que se identificou muito com a história dele, porque ninguém nunca tinha dado um bolo de aniversário para ele, nunca tinha comemorado o aniversário dele. E então ele desceu com a equipe, celebrar o aniversário na Cracolândia, lá na Cracolândia. E aquela noite foi significativa para aquele jovem que estava em processo de recuperação. Por que eu estou trazendo essa história? Para mostrar, meus irmãos, que no meio da miséria tem seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, que são alvo do amor de Deus. E o Senhor Jesus nos disse que Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. E o que aquele missionário estava fazendo e nos ensinando com o seu testemunho era exatamente isso.
E às vezes nós pensamos, meus irmãos, que a questão é financeira, a questão é material, a questão é uma doação, uma contribuição. Não. Nós estamos falando da alma das pessoas. Nós estamos falando de uma criança que nunca teve um bolo de aniversário. Algo que para você pode ser muito comum. Nós podemos falar de uma mulher que nunca recebeu um abraço. Nós podemos falar de um pai que nunca teve a gratidão do filho. Nós estamos falando da alma das pessoas. E é nesse contexto, com a alma ferida, com traumas que carregam durante toda a vida, que a miséria encontra uma pessoa dessa, que odeia a si mesmo, que odeia a sua família, que odeia todo mundo, e é só um passo para ele pegar uma arma e se tornar um traficante e matar as pessoas. Por isso que nós, quando fazemos o bem, estamos promovendo a paz. Porque nós estamos resgatando as pessoas que estão nessa condição de vulnerabilidade. Nós devemos, meus irmãos, dar testemunho assim, fazendo o bem. Esforçai-vos para fazer o bem a todos. Agora, um outro aspecto que me chama muita atenção hoje, além dessa ação, é com relação à comunicação. Para promovermos a paz, nós precisamos de uma comunicação não violenta. Uma comunicação que preserve a liberdade de expressão que todos nós temos, isso é um direito fundamental, mas que ao mesmo tempo leve em conta aqueles dois princípios que a ONU identificou, mas que estão na palavra de Deus: a dignidade da pessoa humana e a promoção coletiva do bem comum. Como é que está a sua comunicação? Como é que está a sua comunicação em casa? Como é que está a sua comunicação nas redes sociais, por exemplo? Você é aquela pessoa que diz assim: olha, a verdade precisa ser dita. Pode ser dura, mas ela tem que ser dita. Doê-la quem doê-la. Tem que ser dita, que é a verdade. É assim? Mas a palavra de Deus não diz que é a verdade em amor? Por que você pode promover esse divórcio entre verdade e amor se Deus não promove? Se Ele estabeleceu a sua palavra. Veja, nós precisamos refletir sobre a nossa comunicação. E eu lembrei de um episódio, pedi a Ana para me ajudar. Eu não vou poder citar o nome, eu vou buscar essa informação. Mas a experiência foi no início do ministério, quando uma criança, que agora estou dividido entre dois meninos, quem foi? Hoje já estão casados, é aquela coisa, meus irmãos, já estão casados hoje, ou vão casar, ou, enfim. Mas aí, Marcelo, a mãe observou que ele estava em casa, em cima de uma cadeira, ou de um banco, ou de uma mesa, batendo, e falando assim, enérgico e tal. Aí a mãe perguntou: o que você está fazendo? Eu estou pregando igual o pastor Petrônio, E batendo no púlpito e tal. O púlpito dele era uma mesa na cadeira. Aí, claro, a gente riu daquilo, mas depois eu fiquei refletindo: meu Deus, o que eu estou fazendo com as crianças da igreja? Porque os irmãos percebem que eu fico vermelho, mas isso aqui não é algo que acontece só no púlpito, não. Se na mesa do almoço em casa a Ana fizer uma brincadeira comigo, eu fico desse jeito que eu estou aqui. Eu tenho duas cores, uma que é branco normal e outra é rosa ou vermelha, dependendo da situação. Igual o Marcelo ficou ali agora. Mas eu fiquei meditando nisso. Meu Deus, ele está entendendo que pregar é assim, é ser raivoso, é ser incisivo. É isso mesmo? Não. É claro, nós estamos falando de uma situação, uma criança que teve tempo de aprender. Um deles, por exemplo, que eu trouxe em mente, é filho de um pastor hoje. Pastor que foi nossa ovelha no primeiro ministério. Ele aprendeu depois que é só uma forma de expressão, mas não de violência. Mas eu fiquei pensando: será que eu estou sendo violento em casa? A forma como eu trato Ana está construindo em Mariana e Poliana uma imagem de quem é o homem. É por isso que quando nós vamos orientar uma moça para se casar, nós dizemos o quê, Kleber? Observe como ele trata a mãe e as irmãs. Isso no âmbito do lar, mas, meus irmãos, e na sociedade? Hoje, por nada, as pessoas se tratam umas às outras de lixo. Por nada, as pessoas dizem baboseiras do tipo: bandido bom é bandido morto. Não, meus irmãos, nós trabalhamos na Foramar. Bandido bom é bandido convertido ao Senhor.
Mas para isso ele tem que estar preso, para a gente ir lá evangelizar ele. Se ele cometeu o crime, ele tem que ser preso. Ele tem que pagar pelos seus crimes. Mas o bandido bom é bandido convertido. Antes da conversão não é bom não. Inventaram uma história de que no Brasil tem o bom ladrão, né? O bom ladrão. Não. Só se torna bom quando se une àquele que é bom, que é Cristo. Mas, meus irmãos, são expressões que dizem sobre a nossa liberdade ou sobre o nosso desamor. Eu tenho o direito, pense comigo, eu tenho o direito de, por conta de uma ideologia político-partidária, desejar que uma pessoa morra? Eu tenho o direito, como cristão. Porque eu já estive uma vez numa mesa onde eu ouvi a seguinte expressão: a culpa da crise econômica do país é do soldado que tinha uma arma apontada para a cabeça da presidente. Tem como continuar uma conversa dessa? Como é que eu, como cristão, posso apoiar? Eu preciso me calar, eu preciso recuar. Meus irmãos, política envolve paixões. Política envolve história de vida. Política envolve emoção. E muitas vezes nós estamos sendo traídos. E tudo isso está registrado no IP, lá no servidor onde você postou. Você pode até apagar, mas está lá registrado. O seu IP está registrado lá no servidor. Lá no Vale do Silício, na Califórnia. Está registrado. E principalmente, está registrado diante de Deus. Por isso que toda vez que eu perceber que eu estou sendo violento, que a minha comunicação está levando o outro a ser menosprezado. Que eu não estou, com a minha comunicação, elevando a autoestima da pessoa, reconhecendo seus feitos. Meus irmãos, que coisa boa pedir a opinião do outro. Como a gente é valorizado? Você já percebeu? Você pode estar fazendo o que for. Se alguém pede sua opinião, você para. Você para e dá sua opinião. Como é bom ouvir a opinião. É a opinião do outro. Não quer dizer que isso tem que ser determinante para a sua vida. Mas você precisa avaliar bem a sua comunicação. E eu quero, ainda nesse ponto, ir com os irmãos até Mateus, capítulo 5, versículo 21, até o 23. Porque, se os irmãos ficarem com as minhas palavras, aí será uma opinião. Mas os irmãos precisam ficar com as palavras de Jesus. E eu firmei um propósito para esse momento da pregação. Eu não vou fazer nenhum comentário. Eu só vou ler as palavras de Jesus e passar para o próximo tópico. Nós só vamos ler as palavras de Jesus. Segundo essa tradução, Mateus 5, 21 em diante, diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão, será sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem chamar o seu irmão de raca, ou tolo, ou sem valor, estará sujeito ao inferno de fogo. São palavras de Jesus. Francis Schaeffer disse que o diálogo é o meio pelo qual as pessoas podem chegar a entender e amar umas às outras, mesmo quando discordam. É o meio pelo qual as pessoas podem se entender e amar umas às outras, mesmo quando discordam. Agora, avançando no nosso texto, nós vamos ver que, em algumas situações, não é possível que a paz seja promovida. É como eu disse, naquela mesa, quando a pessoa disse isso, eu não vi mais o que fazer, a não ser silenciar. No que depender de vós, se for possível, tende paz com todos os homens. O que a palavra de Deus está nos dizendo é que nós devemos evitar a vingança. Promover a paz envolve em se esforçar para fazer o bem, através da responsabilidade social, através de uma comunicação não violenta, e buscar, dentro dos seus limites, promover a paz.
E como é que você promove a paz? Não retribuindo o mal com o mal. Não retribuindo o mal com o mal. É isso que o texto diz. Não vos vingueis a vós mesmos. Versículo 20 diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. A cultura de não retaliação, de não vingança, é fundamental para que nós possamos construir uma sociedade onde a paz seja possível, pelo menos para a manutenção da ordem e da própria vida. Agora, a gente precisa sempre comparar o padrão mundano com o padrão da palavra de Deus. Eu tentei lembrar na história algumas experiências bem-sucedidas de acordos de paz, onde o ciclo da violência foi interrompido. E acessei, por exemplo, o chamado Acordo do Venerável Domingo, porque foi num domingo, na Irlanda do Norte, em que católicos e protestantes fizeram um acordo pelo desarmamento de milícias que estavam se matando e por um governo comum, católicos e protestantes. E isso me lembrou, meus irmãos, que nós temos diferenças religiosas, por exemplo, nós protestantes com os católicos, a ponto de eu, pelo menos, não ver a palavra de Deus nos autorizar a mantermos a comunhão, por exemplo, no culto. Porque nós cremos que o culto deve ser simples e voltado unicamente para Deus. Por exemplo, não conseguiríamos, junto com o católico, adorar aqueles que eles consideram santos ou imagens. É uma diferença que nos impõe limites. No que for possível, nesse ponto não é possível. Mas, por exemplo, eu não poderia me unir a uma iniciativa católica para a promoção do bem social? Uma reflexão. A Igreja Católica está realizando algo na comunidade que vai abençoar, por exemplo, mães solteiras, jovens que engravidaram e que agora estão precisando de apoio na sua gestação. E tem ali uma iniciativa para ajudar essas meninas, praticamente, que estão grávidas. Por que não poderia apoiar? Há limites. Há limites, inclusive, entre os evangélicos. Há limites, há diferenças. É comum, por exemplo, quando nós falamos de evangelização, aqueles que se voltam para essa área, se dedicam a essa área, dizendo o seguinte: olha, a gente pesca junto, mas trata o peixe separado. Né? Vamos pescar junto. A gente vai lá e ganha almas. Depois, cada um leva o peixe para casa e trata de um jeito. Ou seja, a classe da escola bíblica que nós temos aqui, nós vamos fazer uma abordagem dentro da doutrina batista, por exemplo. Isso não condiciona a salvação de ninguém, mas na Assembleia de Deus, por exemplo, vai ser diferente. Mas por que nós não podemos nos unir em torno da evangelização, que é um objetivo comum entre evangélicos, por exemplo? Eu estou dando exemplos, meus irmãos, de que se nós ficarmos nesse ciclo de violência, de agressividade, e nós começarmos a taxar as pessoas, a rotular as pessoas, isso vai gerando preconceito, isso vai gerando desrespeito, e nós vamos nos embrenhando numa cultura de violência. A gente precisa ter cuidado com isso. Nós precisamos quebrar o ciclo de violência. Voltando para as palavras de Jesus, e meu compromisso é não comentá-las. Capítulo 5, versículo 8. Melhor, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão filhos da paz. Pacificador, nós podemos traduzir, é aquela pessoa que escolheu não retaliar, não se vingar. Escolheu, na medida do possível, promover a paz. Se a gente relaciona esse versículo com o versículo 3, a gente entende que Jesus está dizendo que é só sendo humilde de espírito, só dependendo dele. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Lembra da cultura do reino? Como ela pode ser promovida, a não ser com humildade de espírito, com a dependência total de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O Senhor Jesus, na oração sacerdotal, em João 17, diz que
o fato de nos amarmos, a prática do amor entre os irmãos, seria um sinal para o mundo de que realmente nós somos discípulos de Jesus. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos. Por último, meus irmãos, voltando a Romanos capítulo 12, tudo isso nós fazemos não usando um padrão mundano. Nós devemos reconhecer os esforços do mundo na promoção da paz. Por exemplo, a resolução desse conflito na Irlanda do Norte. Eu enumerei outro. Poderia descrever para os irmãos o fim do apartheid na África do Sul. Várias iniciativas da Organização das Nações Unidas. Mas, meus irmãos, tudo isso deve ser reconhecido. Mas existe um padrão divino, que é um padrão de autoridade, e nós devemos obedecer. O padrão divino nós devemos confiar ao Senhor a vingança, a retaliação. Nós devemos evitar a retaliação e a vingança, mas devemos confiar na justiça de Deus. Confiar na justiça de Deus. Versículo 19 diz: dai lugar à ira. Você está sendo ofendido, você está sendo oprimido, você está sendo perseguido. Deus é justo, confie nele. Confie nele. E aqui há algo muito importante que é, enquanto você confia em Deus e serve a quem está lhe agredindo, lhe ofendendo, Deus está agindo no coração dessa pessoa. Qual é a resposta que você dá? Não é o mal com o mal, é o mal com o bem. Sirva a pessoa. Espere a oportunidade para a pessoa dizer: olha, você poderia fazer um favor para mim? Aí você faz, mas faz assim, da melhor forma que você puder. Para você mostrar a essa pessoa, primeiro, não é que o conflito foi resolvido, mas é que você confia na justiça de Deus. E Ele é quem vai fazer isso. Aqui há uma expressão que precisa de um melhor entendimento, porque o versículo 20, como nós lemos, diz que dessa forma, quando você está servindo ao seu inimigo, amando o seu inimigo, aqui o apóstolo Paulo está repercutindo o que Jesus diz no capítulo 5, amai os vossos inimigos. Enquanto isso, essa pessoa está acumulando brasas vivas sobre a cabeça. Isso pode se relacionar com um costume egípcio antigo, de que acabou a lenha, o fogo numa casa, a pessoa ia na casa do vizinho, pegava as brasas e para transportar colocava na cabeça. E não podia demorar não, porque senão ia se queimar. Então esse hábito antigo pode estar sendo citado aqui, mas uma melhor interpretação é que Deus já começa o seu juízo sobre aquela pessoa quando você decide amá-la, quando você decide servir. Deus vai tocando na alma dela. A brasa aqui é algo que está ardendo na alma. Deixe que Deus faça. Deixe que Deus faça. Não se vingue. Assim, meus irmãos, nós vamos viver a cultura do reino de Deus. Cristo é nossa paz, então é possível. É possível testemunhar de paz no mundo violento. Mas você deve se esforçar. Você deve cuidar das pessoas. Quem Deus colocou diante de você? Quem você pode dirigir, a quem você pode dirigir uma palavra de afeto, um abraço? A quem você pode fazer uma contribuição que vai ajudar numa determinada situação? Promova o bem. Reveja a sua comunicação, se ela tem sido uma comunicação violenta. Quer desabafar? Ore ao Senhor. O apóstolo Paulo diz isso. Está ansioso? Não estejais ansiosos, ore. A oração é um canal que Deus estabeleceu para você, mas não desconte nas pessoas. Não despeje as suas frustrações ou a angústia que você está sentindo através de uma comunicação agressiva. Pondere a sua participação nas redes sociais. O anonimato das redes sociais não vale para Deus, porque Ele vê o seu coração. Você pode apagar a postagem, mas ela está registrada. Avalie. Meus irmãos, me permitam nesse ponto dizer o seguinte: eu não aceito que a pessoa que não se posicione político-partidariamente é o que chamam de isentão, um covarde. Não aceito. Eu não sou covarde. Eu tenho argumentos político-partidários. Poderia expor para você. Decidi
por respeito à consciência de cada irmão e à separação entre igreja e Estado, não trazer em nenhuma oportunidade que me é dada esse assunto para o púlpito, porque o púlpito é o lugar da palavra de Deus. Mas eu posso conversar com você, será um prazer apresentar argumentos. Mas o fato de ter argumentos e ter convicções não me dá o direito de transpor esse limite, a dignidade da pessoa humana e a promoção do bem social. Eu preciso perguntar, porque veja só, se a minha ideologia é tão cara para mim, que vale mais do que uma pessoa, essa ideologia está falida, ela não serve para você. Entende? Se toda a construção dos argumentos não foi capaz de levar você a preservar o direito à dignidade do outro, então essa ideologia não serve para o cristão, não é cultura do reino de Deus. Então você tem que usar o filtro, não estou dizendo que você deve se omitir, não. Eu não me considero alguém que se omite. Mas você deve ponderar a sua participação nas redes sociais. Compreender a urgência desse testemunho e assumir um compromisso. Eu quero lhe desafiar. Eu estou assumindo esse compromisso junto com você. O compromisso é duplo. E com ele eu encerro essa meditação com os irmãos. Durante o ano de 2023, apresente diante de Deus uma pessoa com quem você tem um conflito não resolvido. Você tem um conflito não resolvido com uma pessoa. Coloque diante de Deus e peça a Deus a oportunidade de resolver esse conflito. Segundo lugar, se você conhece e tem acesso e tem influência sobre duas pessoas que estão em conflito, se apresente diante de Deus como mediador desse conflito. E assuma o compromisso de Deus de ser usado por Ele para mediar. No mínimo, transformar esse conflito, se não for possível resolver. Transformar esse conflito através da mediação, do diálogo e de algum acordo que seja possível preservar ambas as partes, preservar a família. 2 desafios para mim e para você. Resolver um conflito seu com alguém, esse ano. Peça a Deus isso. Segundo, mediar o conflito entre duas pessoas sobre quem você tem influência. Nós vamos cantar um hino que fala